Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira, sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, irei fazer uma pequena resenha e reflexões sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Bem, inicialmente, vamos falar um pouco do autor, o Eckhart Tolle. Ele lançou essa primeira obra dele, que é esse livro, O Poder do Agora, em 1997, e desde então ele vem inspirando muitas pessoas pelo mundo com essa obra, né? Mas o que se sabe da biografia dele até o momento é que ele não foi sempre essa pessoa iluminada, né? Ele passou por mudanças sérias quando ele tinha por volta de 29 anos de idade, né? Após uma série de episódios depressivos. O que se seguiu desse monte de episódios depressivos é que ele se dedicou a entender e aprofundar, né, no significado do que trazia tudo aquilo para ele, né? E isso trouxe ele para essa jornada interior. Esse aprendizado dele, com a própria experiência, permitiu que ele começasse a trabalhar até com alguns grupos pequenos na cidade de Londres, como guia espiritual. E aí sim, depois disso, dessas experiências, ele lançou esse livro em 1997. Ele acreditava, né, com esses livros, em algumas entrevistas ele já informou que ele não muda apenas a vida da pessoa em si que lê o livro e que passa por essas experiências, mas também do planeta como um todo, porque a gente vai mudando energeticamente, né? Então, no Poder do Agora, o que ele faz mais ele foca na pessoa, a pessoa com ela mesma no momento presente, no momento do agora. Ele diz que ficar lamentando o passado e questionando o que virá pela frente não é a melhor fórmula de se buscar a felicidade, né? Na verdade, o segredo, como a gente já disse, está em viver o presente e comemorar as conquistas de hoje. Todo dia a gente tem conquistas, né? Esse é o principal ensinamento, né, do Poder do Agora. Ele ensina você a manter a sua saúde mental, independente da situação, manter relacionamentos saudáveis, ter atitude, não ficar preso apenas em pensamentos positivos, aceitar as consequências, não deixar que o medo o impeça de viver o momento. A primeira coisa que você precisa compreender quando você lê o livro é que viver no momento presente de corpo e alma é o melhor que pode se fazer. Você pode experimentar isso, né? Quando você lê o livro, ele vai dando algumas sugestões de experiências, né? Ele explica que nunca houve uma vida além do agora e nunca haverá, nem no passado, nem no futuro. Apesar disso, as nossas mentes, né, elas estão acostumadas a viajar por aí, né, pensando excessivamente sobre o que foi o passado e o que pode ser o futuro. No entanto, para que possamos tomar decisões melhores, mais centradas, é preciso se deixar levar pela mente, né? Ou seja, onde quer que você esteja lá. Não perca o agora de vista. Isso também significa estar nos lugares por completo. Caso seja um local que você preferia não estar, existem 3 opções: sair desse local, mudar esse local ou aceitar esse local. Não adianta se perder nos próprios pensamentos, imaginando como será quando acabar, ou como seria se eu não tivesse vindo, essas coisas, né? Se fizer isso, você pode perder as experiências e não estará sendo responsável em relação à sua vida como um todo. Então ele diz, sempre diga sim ao agora, porque a aceitação é algo que nem sempre parece fácil, mas a verdade é que pode trazer algo totalmente novo e inesperado, que pode ser favorável. Aceite o agora e entre em ação. Qualquer que seja o momento presente, aceite-o, como se você tivesse escolhido. Outra coisa que ele fala muito e ele explica é que não devemos levar a vida como algo totalmente sério. Pensamentos em excesso nos impedem de estar no agora e relaxar. Nós temos uma tendência a ser mais obcecados com coisas negativas do que com as positivas. Acreditamos que tudo aquilo que está acontecendo é sério e ruim, e isso nos faz ter preocupações demais. Existe uma linha tênue entre o honrar o passado e se perder nele. Muitas vezes deixamos nossos pensamentos voltarem e nos arrependemos de coisas que não podem ser alteradas. Certo é aceitar que aprendemos com nossos erros, então voltar a focar no agora.
Estar no agora requer energia, mas não pense que fazer tudo isso é algo simples. Se colocar por inteiro no agora é algo difícil, que acontece por meio de um processo. Por isso, é preciso ter coragem e dar tempo ao tempo. Reconheça a sua essência. Não há como viver uma vida plena sem se libertar do ego. Devemos tirar essa camada e descobrir a nossa essência interior, algo que nós todos temos. Isso não requer nenhuma crença específica. É só o que somos. Levar uma vida espiritual significa encontrar essa essência e aprender a cultivá-la. Boa parte de nós, seres humanos, carrega uma perspectiva equivocada em relação à vida. Para muitos, o momento atual é apenas o período entre o nascimento e a morte, conduzindo a um caminho tortuoso. Para o Eckhart Tolle, toda a existência é o agora e nada mais existe além dele. Segundo ele, nem nós existimos, já que fazemos parte de um outro plano. O que se passou se mostra como um conjunto de lembranças e o futuro nada mais é que uma expectativa. O centro é o aqui e muitos não visualizam isso. Dessa forma, eles acabam sendo atormentados pelos componentes paralelos ao hoje. O passado nos tortura com cada erro que cometemos e ainda nos assombra. O futuro, por sua vez, é carregado pelo medo e pela incerteza de não saber o que nos espera. A cegueira em enxergar esses fatos consome a nossa felicidade. Nesse livro, O Poder do Agora, ele nos remete a ensinamentos católicos que muitas crianças recebem quando menores. Com isso, de forma indireta, ele aponta o comportamento que temos na vida enquanto visamos um conforto pós-morte. Facilmente podemos encontrar alusões que remetem ao sofrimento mundano, pensando num bem-estar futuro. A maioria de nós escolhe voluntariamente mergulhar em um mar de sofrimento condicionado. Após nadar por anos e anos, podemos nos afogar tranquilamente porque seremos bem amparados, nessa crença. Todo o esforço que fazemos agora, entendemos, por conta dessas crenças, ele vai resultar numa vida acessível assim que estivermos mais velhos. Ou seja, resumindo, basicamente vivemos para morrer bem, como se isso fosse possível. Dessa forma, se torna bastante comum a perda do crescimento dos filhos em favor de trabalho, por exemplo. Alguns ainda tomam consciência disso, mas se perdem porque o mal-estar tem um propósito. O trabalho que a pessoa executa, ela protege um futuro ao qual ela tem certeza que ela vai participar. Mas, pensando bem, quais são as garantias que estaremos vivos lá? No livro O Poder do Agora, ele é bastante incisivo quando fala que devemos nos nutrir do presente no presente. Ao nos imaginarmos no futuro, certamente poderemos nos frustrar em relação a ele. Por mais que trabalhemos continuamente, sempre haverá algo para surgir em nosso caminho. A surpresa nem sempre é algo bom. Além disso, focando exclusivamente em trabalhar para viver bem no futuro, acabamos não fazendo um passado. Embora esse não deva ser o foco de esforço, precisamos experimentar. É necessário que tenhamos a concepção de que a palavra prazer existe e ela deve ser conquistada. Caso contrário, nos tornaremos pessoas reprimidas existencialmente. O Poder do Agora nos instrui a enxergar muito além da linha reta que se estabeleceu em nossas vidas. Com isso, devemos nos desapegar do sistema cultural e econômico aos quais fomos empurrados a participar. Embora isso não seja fácil de início, é perfeitamente possível se centralizar. Tal rota é conseguida por meio, por exemplo, da meditação. A meditação se mostra um excelente componente para que nós consigamos nos centralizar. Ela funciona como o exercício adequado para a mente, fortalecendo a entrada de novas perspectivas em seu campo. Dessa forma, você passa a estar mais presente no agora. Quando o futuro chegar, se chegar, você vive ele. O importante é sempre o agora. Outra forma de se alcançar isso é por meio de uma revisão da sua estratégia de vida. Para que você possa experimentar algo de forma verdadeira, é preciso averiguar se o mesmo está no agora. Independente do que seja, você e o objeto de desejo devem convergir em sentido temporal. Assim, ambos podem se tocar. Embora o planejamento no futuro seja indicado por qualquer pessoa, você também precisa se planejar quanto ao agora. Com isso, deve fazer um esforço contínuo e evitar ficar tão agarrado no futuro. Evite ideias precipitadas e presumidas, diminuindo a chance
de qualquer aproveitamento real. E ainda que esse livro, O Poder do Agora, ele vai induzir uma mudança significativa de força de trabalho, existem diversos objetivos e objetos a serem analisados e pensados em relação a nós, mesmo que o livro não aprofunde tanto nisso. Por exemplo, metas pequenas. Quando se pensa em algo a longo prazo, jamais devemos fazer metas gigantescas, isso porque a tarefa de realizá-las acaba sendo muito árdua e pouco satisfatória ao momento. Dessa forma, devemos mirar em objetos pequenos e um de cada vez. À medida que formos realizando uma meta pequena, podemos partir até outra. Sem afobação e tendo foco, né? Quando se constrói um projeto a longo prazo, a primeira etapa dele é pensar em metas menores. Após isso, se deve investir em um foco, de modo a mantê-las e focando no agora. Essa simplicidade é que vai garantir que nós não fiquemos sobrecarregados. Enfim, o poder do agora, ele exige que esqueçamos a força que colocamos no futuro e paremos de viver no passado e que passemos a morar no agora. Podemos usufruir de um estilo de vida mais adequado, sem focar exclusivamente no que ainda não chegou e nem no que já passou. Nossa prioridade, ela deve ser o presente. E, se o futuro existir, será trabalhado em seu momento. Com isso, o ideal é evitar levantar hipóteses alimentadas apenas na especulação de que tudo estará bem no futuro, enfim. Pode ser que você perca o que acontece agora e isso talvez possa te adicionar algo ruim estruturalmente. Você só tem o agora para viver e não pode desperdiçá-lo com especulações. Para terminar, eu deixo aqui alguns pensamentos do autor para você refletir também. O primeiro é: algumas mudanças parecem negativas na superfície, mas logo você percebe que um espaço está sendo criado em sua vida para algo surgir. Outra frase, ele diz: ser espiritual não tem nada a ver com suas crenças e tudo a ver com o estado da sua consciência. Outra frase ainda: o que quer que o presente contenha, aceite como se você tivesse escolhido. Para finalizar, ele nos diz: a vida vai dar a você qualquer experiência que seja útil para a evolução da sua consciência. E agora, eu te pergunto, você está pronto para viver o agora? Muito obrigada a todos por estarem conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.